seu solo. É onde você pisa. É onde você brinca. É onde você corre. É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O processo de formação do solo obedece à seguinte cronologia. No estágio inicial, a rocha matriz é decomposta lentamente pelos agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. A rocha matriz, ou rocha-mãe, começa a se trincar. No estágio seguinte, a rocha matriz começa a soltar as primeiras partes que vão se partindo em pedaços cada vez menores. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os fragmentos de rochas continuam se quebrando em partes cada vez menores e a matéria orgânica vai se misturando a esse material, acumulando-se na parte superior do solo. Novas camadas de matéria orgânica vão se misturando ao solo à medida que a decomposição das rochas continua o seu processo. A matéria orgânica acumula-se na parte superior do solo, conforme podemos observar no esquema. Começa a surgir as primeiras vegetações. Novas plantinhas vão surgindo sobre a superfície mais rica do solo em matéria orgânica. Com o solo mais consolidado, plantas maiores com raízes mais profundas começam a nascer. Novos materiais orgânicos se decompõem e se misturam ao solo, à medida em que, aos poucos, e enriquecendo os solos, os horizontes vão se formando. O solo, em estágio mais avançado, passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetação. Neste esquema podemos observar os diferentes horizontes do solo, conhecidos também como camadas do solo. O horizonte O é o horizonte orgânico, formado pela decomposição de restos de plantas e animais na superfície do solo. Logo abaixo, encontramos o horizonte A, que é o horizonte formado por minerais oriundos da rocha matriz que se decompõem para dar origem ao solo. Apresenta uma cor mais escura por conter mais humus, ou seja, mais matéria orgânica que os horizontes B e C. O horizonte B é formado por partes bastante desagregadas da rocha matriz. É formado pela acumulação de argila, ferro e alumínio. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a rocha matriz. Esse horizonte é formado por sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha matriz. Apresenta materiais que ainda estão se transformando em solo. O horizonte R é a rocha matriz, ou rocha-mãe, que, submetida a variações de temperatura e pressão, se decompõe, dando origem ao solo. Agora vamos falar de outro tipo de formação de solo, as dos terraços. Porém, agora nós vamos falar dos terraços fluviais, que representam antigas planícies de inundação que foram abandonadas. Quando os terraços são compostos por materiais relacionados à antiga planície de inundação, podem ser considerados terraços aluviais. Esses terraços se situam em determinada altura acima do curso d'água atual, que não consegue recobri-los nem mesmo na época das cheias. Ou seja, o rio tem um trabalho de ir depositando seus materiais na planície de inundação. Porém, por vários motivos, ele muda o seu local de deposição e esse local que não recebe mais essa água é denominado terraço.
Esses materiais que ele deposita são argilas, silt, areia e seixos de tamanhos variados. Nós estamos na cidade de São João del Rei, na região mineira do Campo das Vertentes, e hoje nós vamos analisar esse perfil de solo. Aqui, como vocês podem ver, é um terraço aluvial do rio Carandaí, que fica logo ali abaixo, que a gente vai mostrar para vocês. Esse terraço, o terraço é uma antiga planície de inundação que foi abandonada pelo rio. Vamos explicar então como o depósito de sedimento passa a ser um terraço. O primeiro momento, o primeiro estágio, é quando o rio deposita os seus sedimentos na planície de inundação. E ao ser abandonada e não mais inundada, em períodos de cheia, passa a ser um terraço. E esses sedimentos depositados na planície são os mais importantes registros estratigráficos da dinâmica fluvial pretérita, ou seja, da dinâmica fluvial passada. Após verificarmos o perfil locus de estudos, constatamos que havia vegetação e horizonte A. Abaixo do horizonte A, encontramos duas camadas de solo com cores diferenciadas e logo em seguida um stoneline. O que nos chama muita atenção é a presença de um stoneline abaixo da camada 2. A granulometria destes é bem diversificada, variando de pequena, médias e grandes, predominando de 12 a 20 centímetros. Após estudarmos os horizontes, tendo como fonte as informações adquiridas pelo Manual Técnico da Embrapa Solos, classificamos o perfil do solo, estudado como um neossolo flúvico. Essa localidade que a gente escolheu, esse perfil, tem várias coisas que interferem na paisagem. Logo aqui tem uma área residencial. A relação solo-paisagem é totalmente influenciada pelo ambiente que ele está inserido. Na região, há presença de vários hectares de plantações, predominando as hortaliças, um posto de gasolina e uma concessionária da Fiat, além da Serra de São José, que está bem próxima. Este local, atualmente, tem como uso a extração de cascalho. He spends nights in California, watching the stars on the big screen. And then he lies awake and he wonders